sobre o DISC. Quando nós entendemos que somos únicos, passamos a compreender melhor o outro e isso é maravilhoso. Assim, nós paramos de fazer o outro ser como nós somos e entendemos que ele é diferente. É tremendo, não é isso? Isso só é possível através de autoconhecimento, que é o que você está fazendo aqui durante esse curso. Sem saber quem eu sou, como eu vou entender o outro, primeiro eu preciso me conhecer. E essa é uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, ok? Bem, esse teste comportamental, DISC, é um método de avaliação de perfil comportamental baseado na dominância, influência, estabilidade e conformidade. E o coaching tem o objetivo de trazer você para o seu lado consciente, para que você tenha clareza exatamente de quem você é. Por isso nós usamos tanto essa ferramenta. Tudo bem? Prosseguindo. Nós sabemos que tem pessoas que têm ritmo mais lento, nós sabemos que tem outros que são mais acelerados, e você vai entender agora qual é o seu ritmo, por que o seu ritmo é mais lento ou mais acelerado, baseado nas informações que eu trarei para você em seguida. Autoconhecimento é exatamente primordial para que você atinja melhores resultados na sua vida. Isso é fato. Bem, então vamos lá. Dominância. O D diz respeito à maneira como você lida com problemas e desafios. O I tem a ver como você lida com pessoas e as influencia. O S de estabilidade, na verdade em inglês S, ok? Mas transferindo para português, estabilidade. Como você lida com mudanças. E o C, que é conformidade ou complacência ou cautela, como você lida com regras, as regras estabelecidas pelos outros. Então, o DISC avalia o comportamento das pessoas em um determinado ambiente. E vale a pena lembrar que nós não somos 100% um só estilo. Nós não somos 100% um só estilo. Na verdade, nós costumamos ter um ou dois estilos, que são aqueles que mais predominam, e nenhum é melhor do que o outro. Todos são diferentes. E aí você pode me perguntar assim, Mônica, mas será que eu faço o teste hoje e depois eu posso mudar? Eu posso alterar? A minha resposta é: o seu temperamento, que é herdado, ele não muda. O seu temperamento é único. Porém, você pode sim, você pode aumentar um percentual de D, ou de I, ou de S, ou de C, a partir do momento que você começa nesse processo de autoconhecimento, e aí você vai observar que em determinado momento você começa a entender que você precisa de um pouco mais de D, ou um pouco mais de C, ou um pouco mais de S, ou um pouco mais de I, para que você consiga equilíbrio no seu temperamento. Então você pode sim conseguir alterar, de repente, daqui a 2, 3, 4, 5 meses, você faz outro teste, você vai falar, nossa, eu fiz esse teste antes e eu estava assim, agora eu estou Y. Mas é por quê? Porque você começa a trabalhar em você e buscar as características e as qualidades de um outro temperamento que o seu naturalmente é mais limitado. E aí você começa a se tornar uma pessoa mais equilibrada. Tudo bem? Então, o temperamento predominante você herda e você ele não altera, ele não muda, mas ele pode alterar o percentual de acordo com o seu próprio exercício mental de melhorar numa área, melhorar na outra área. Tá claro? Tudo bem. Então vamos lá. Eu quero trazer agora para você características iniciando pelo D, que é dominância.
E você vai se identificando aí, não sei qual é o resultado que deu no seu teste, mas se você for um D, você pode se identificar com o que eu vou dizer agora. A gente chama de alto D, ou seja, eu tenho D muito alto, né, mais alto, meu percentual. E tem a ver com a velocidade com que você consegue tomar suas decisões e executar coisas. Ele é um fator mais racional. São pessoas que possuem maior facilidade em lidar com desafios. Suas características predominantes são determinação, exigência, domínio sobre a situação e ousadia. E como é que você pode reconhecer um alto D? Eu quero trazer para você alguns exemplos práticos. Aqui no slide eu já deixei um resumo com as características para você. Porém, eu quero trazer alguns exemplos baseado nas informações que eu coloquei aqui no slide. Por exemplo, o D, eles falam mais do que escutam e eles gostam muito de ir direto ao ponto. O D, ele não é muito tolerante para prolixidade. Então, normalmente, eles gostam assim, você precisa responder exatamente aquilo que ele pergunta com muita precisão, com muita rapidez. Vamos pensar no mercado de vendas. Vamos imaginar que uma pessoa D, ele entra numa loja para comprar um celular. E aquele vendedor, ele não tem o temperamento D. Vamos imaginar que ele tenha um temperamento I, que é o próximo que eu vou explicar. Você vai entender que o I é mais prolixo, ele gosta muito de explicar. E se o D fizer uma pergunta para aquele vendedor, o cliente D faz uma pergunta para aquele vendedor que tem um temperamento I, de alguma característica do celular, se aquele vendedor não responder diretamente a pergunta do D, se aquele vendedor não for bem preciso na resposta e ele quiser falar na linguagem dele e começar a explicar demais um monte de coisas e lá embaixo fazer aquele contorno todo para chegar nos finalmente, que é a resposta que precisa ser dada, é bem provável que aquele comprador vai embora da loja e não entra lá mais. E não compra também. Por quê? Porque ele vai achar que aquele vendedor é muito prolixo, ele vai achar que o vendedor é chato e ele vai falar, meu filho, vai direto ao ponto, o que é que eu quero saber, entende? Então é mais ou menos por aí, ele gosta de ir direto ao ponto. E continuando as características do D, os Ds, eles podem parecer rudes, eles podem parecer, demonstrar uma certa agressividade no falar. O olhar do D, ele chega a ser diferente. Normalmente, os Ds, eles colocam assim, ó, o rosto mais acima e eles têm o olhar mais assim. Parece que são superiores. Podem, assim, parecer muito autoritários, sabe? Mas isso não é maldade. É o jeito do D que é assim. Porque o D, naturalmente, ele já é líder. O D já lidera. Onde ele chega chegando. Ele chega liderando. Isso é uma característica bem expressiva do D. Eles usam frases curtas e eles iniciam com suas próprias opiniões. Agora, falando do comportamento do D, interessante, né? O que eles fazem? Se você observar, tem foco nas tarefas e resultados. Focado em resultado, focado em tarefa. Se ele tem uma tarefa para concluir, ele é focado. Não, agora eu preciso concluir, eu preciso fazer. E eu quero colocar uma observação aqui em relação a isso. O D, ele é tão focado em resultado que ele tem a iniciativa, por exemplo, se ele tem alguma coisa para resolver, ele até prefere, ele mesmo vai lá e resolve. Ele não fica assim, eu tenho que depender de um, depender do outro. E ele se sente muito incomodado se ele ficar dependendo do outro. Ele sente um incômodo, porque ele é impaciente nesse ponto. Então, por exemplo, um I, que eu vou comentar, ele gosta de realizar coisas, de atingir resultado envolvendo pessoas. Naturalmente, ele busca a ajuda de pessoas, ele precisa da ajuda de pessoas para alcançar o resultado. O D é diferente. O D, ele tem um foco, ele vai lá e faz. Ele não fica esperando as pessoas. Ok? Aqui,
né? Tem aqui, dispostos a causar problemas. Isso não quer dizer que o I é aquele pessoa que, eu saio brigando com todo mundo, eu gosto de criar problema. Não, não é isso. É por quê? Porque como ele é muito direto ao ponto e muitas vezes ele tem muita paciência com mimimi, não tem muita paciência com aquelas demoras, eles acabam gerando, mesmo sem querer, eles acabam gerando problemas. Por quê? Porque os outros, às vezes, ficam chateados com a maneira como o I fala, ou, por exemplo, numa organização, numa igreja, quando o I chega, ele já quer logo assumir o cargo de liderança, ele já quer fazer, mas não é porque ele quer fazer, porque ele quer aparecer, não é isso, é natural dele. E se não colocar o D num local, numa função, que ele se sinta útil, que ele expresse bem quem ele realmente é, ele não se sente bem no local. E a tendência é de se afastar e de ir para um outro ambiente onde ele possa ser quem ele realmente é. Então, para ficar claro, o D, ele foca em resultado, porque ele mesmo vai lá e resolve. O I, ele também é focado em resultado, porém ele precisa de pessoas para auxiliá-lo. Ele busca pessoas, ele busca atingir o resultado através de pessoas e junto com pessoas. E o D, ele não tem aquela necessidade pessoal de, não, eu tenho que pedir ajuda para uma equipe, um grupo, deixa eu ir lá e deixa que eu resolvo, ok? Eles confiam mais em seus próprios instintos. Bem, e o que eles esperam? O que o D espera de outras pessoas? Eles esperam que os outros sejam mais diretos, mais objetivos, mais francos, mais abertos, sem muitos rodeios. Tudo bem? E como é que você pode reconhecer um alto D? Você deve se atentar, se esforçar, para quando você for interagir, conversar com um alto D, para você ir bem direto ao ponto, sem prolixidade, como eu já falei, respeitar o seu gosto por autonomia, porque o D gosta de se virar, ele gosta de resolver, ele gosta de liderar. Então, respeite isso nele. Não pense que é porque o D é um cara que gosta de mandar, ele é mandão. Apesar de você ter essa sensação, mas isso faz parte da natureza dele. Procura ser bem claro nas suas expectativas, deixa que eles tomem a frente e resolvam as coisas que eles gostam de resolver. Mantenha seu foco e mostre independência. O D gosta de pessoas independentes e ele gosta também de ser independente, tá? E prepare-se, pois o alto D, ele pode te surpreender com o quê? Com uma abordagem muito brusca e exigente. De repente, ele é aquele que fala direto logo, tem alguns que chegam a falar assim, tudo que eu quero eu falo logo e pronto, né? Tem outros que falam, eu falo na cara mesmo. Mas uma observação também, né? Cuidado, porque às vezes você é um alto D e você se exalta demais. E não usa isso como uma desculpa para se exaltar e continuar se exaltando. Tipo, não, eu falo na cara mesmo porque eu sou alto D. Você vai entender que tudo precisa de equilíbrio e você vai entender que pontos que o D precisam desenvolver são importantes para não ferir tanto o outro, porque o outro não entende essa linguagem. Se o I, por exemplo, estiver interagindo com o alto D, ele pode se sentir ferido dependendo da forma como o D fala, entendeu? Então, ele pode também te surpreender com uma falta de empatia, por causa do jeitão dele, com uma falta de sensibilidade e com pouca interação social. E quais são os pontos que precisam ser melhorados e desenvolvidos por alguém com temperamento D? Vamos observar. Empatia, precisa ter mais empatia pelo outro, se identificar mais com as outras pessoas, também precisam ouvir mais, porque eles têm a tendência de falar mais do que ouvir. Precisam ser mais acessível, relaxar mais, elogiar mais as outras pessoas, porque eles não têm essa tendência de ficar paparicando, né? Isso é coisa mais do I, que gosta mais de agradar muito o outro. Então,
encontrar um ritmo ideal é muito importante. Ele precisa também de fazer mais perguntas, porque o D é direto demais, então ele por causa de evitar prolixidade, ele precisa exercitar fazer mais perguntas, precisa exercitar ter mais empatia com o outro, precisa exercitar ser mais sociável, ser mais amável com as outras pessoas, para terem menos essa característica de rudes, tá bom? E o que o alto D, a pessoa, esse perfil deve querer tanto de você quanto da sua empresa? O alto D, ele quer autoridade para ele fazer as mudanças, porque ele gosta de mudanças. O alto D também ele gosta de prestígio, ele gosta de reconhecimento, ele gosta de reconhecimento em público, ele gosta de resultados, ele gosta de ser poupado de detalhes. Também, ele gosta de desafios. O alto D normalmente é aquela pessoa muito, tem muita energia, está ali, e ele gosta de desafios. Ele também gosta de ter flexibilidade, devido ao seu gosto por autonomia. Também ele gosta de ser poupado de detalhes, sim, sem ficar dando muitas voltas, tá? E respostas sempre mais diretas, ok? Bem, não sei se você se identificou aí com esse perfil, não sei se você é um alto D, mas é importante saber que essa clareza é importante para que você melhore nos pontos que precisa melhorar. Porque na hora que você vai interagir com o I, com o C, com o S, eles têm uma linguagem diferente da sua. E aí você vai entender por que um S ou um C, que no seu ver, no seu entendimento pode ser, essa pessoa é muito lenta. Na verdade, ele não é lento. Na verdade, ele é analítico. E ele precisa, e você, como D, precisa de um analítico do seu lado para te ajudar a desenvolver as ações que você precisa. O mundo precisa dos S's, dos C's, dos D's e dos I's. Nós somos diferentes e um completa o outro. Então, é importante você procurar saber os pontos que você precisa desenvolver e se adequar. Começar a trabalhar isso aí na sua alma, na sua mente. Cada vez que você estiver exagerando, porque o seu perfil de temperamento te leva a exageros, você volta, entra aqui no seu nível de consciência e volta e fala, não, isso aqui eu preciso buscar um pouquinho do outro temperamento para que eu seja uma pessoa melhor para os outros. Esse é o objetivo, ok? Agora, continue comigo no próximo vídeo que nós vamos falar sobre o I, alto I. Estamos juntos? Continuando. Tchau, tchau.